Então está bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje eu estou aqui com o Elton. Elton, dá boa noite, Elton. Boa noite a todos. Bom estar aqui mais uma vez. Então, hoje nós temos um papo sobre alcoolismo, sobre dependência química e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia. O que isso também tem a ver com essa crise, ou que isso pode desencadear nesse tempo que a gente está vivendo aí de pandemia e de crises de todos os aspectos, né? Então, o Elton, se apresente, Elton, sobre esse assunto, qual é o teu currículo, onde você trabalha, para quem não te conhece. Tá bem. Então, eu sou Elton e eu trabalho então já há alguns anos a partir do Serene, né? Dentro dessa realidade aí no tratamento de pessoas que tiveram problema com a dependência química. Sou formado em teologia, tenho minha especialização em saúde mental e dependência química. Então hoje eu estou atuando no Serene a partir do projeto Renovar, na qual a MEUC, a Faculdade Luterana e a Igrejas Luterana de Oxford e de Campo Alegre são parceiros desse projeto, na qual a gente presta apoio às famílias, orientações às famílias que têm algum familiar seu que tenha encontrado problema por conta de uso ou abuso de alguma substância química ou do alcoolismo. Isso. Também vale lembrar que nós aqui da MEUC São Bento do Sul somos parceiros do projeto Renovar, então nós somos apoiadores e parceiros desse trabalho e incentivamos e apoiamos então o Elton também, que coordena esse trabalho do Renovar. Antes de nós entrarmos em algumas perguntas que eu encaminhei para o Elton, eu gostaria de deixar algumas coisas bíblicas sobre esse tema. A Bíblia não vai trazer sobre a dependência química, de químicos, né? Não era uma realidade naquela época de maneira específica, mas ela fala muito sobre o uso do álcool. E aí sempre aquela pergunta, pois o crente pode beber, o crente não pode beber, até que ponto, aonde isso é um bom testemunho, aonde isso é um mau testemunho. E eu gostaria de deixar, antes de a gente começar essa conversa então, alguns versículos que sempre de novo me chamam a atenção sobre o aspecto do uso do álcool. E com certeza a Bíblia não diz que usar o álcool, beber, é pecado. Agora, a Bíblia sempre disse que o exceder, o se embriagar, sim, isso é pecado. É uma tragédia, na verdade. E o Elton pode relatar aqui as inúmeras tragédias que você vai ver quando você não sabe usar, então, e você se excede no beber. Tragédia familiar, de relacionamentos com filhos, a casa quebra, a família quebra, a vida econômica quebra. É simplesmente uma tragédia. E... então, de novo, é pecado ou não é pecado? Não, não é pecado você beber, até porque na cultura bíblica, a cultura oriental era assim, de que o uso do vinho, por exemplo, é um símbolo da alegria dentro das escrituras. O vinho, por exemplo, o próprio Jesus, né, quando transforma lá a água em vinho, é só para que continue a alegria daquela festa. Agora, sempre de novo, quando se fala do vinho, está sempre atrelado de novo a não cair no outro lado, que é se embriagar. E aí você pode levar para um quadro de vício e tudo que isso significa. Então, tem uma palavra bem especial que eu gosto de Isaías capítulo 5, versículo 22, que diz assim: ai daqueles que se levantam já de madrugada para se encherem de bebida. Essa palavrinha ai sempre está num contexto, ou geralmente está no contexto de morte, de funeral. Ai daqueles que de madrugada, até dá a entender, é um quadro de vício, porque ele já acorda pensando nisso e ele vai lá fazer o uso do álcool e ele se embriaga. Todo o capítulo 5 vai falar do profeta Isaías, vai falar desse comportamento de exceder o uso do álcool, do vinho. Há uma palavra também bem importante de Efésios, capítulo 5, versículo 18, onde é bem interessante o paralelo que o apóstolo Paulo faz. Ele vai dizer assim, ele está falando para a igreja, para crentes, ele vai dizer o seguinte: não se encham de bebida, de álcool, de vinho, mas se encham do Espírito Santo.
Ele está fazendo aqui um jogo de palavras, uma troca. Em vez de encher com álcool, com o vinho, que vai te levar. E lá no versículo está assim: não se encham com o vinho, para que isso não te leve à libertinagem. Pelo contrário, se enchem do Espírito Santo. Então está atrelado o uso excessivo do álcool com a libertinagem. E se você vai ver alguém, né, que está excedido em vinho, você vai ver que existe libertinagem. A pessoa perde o controle de todas as coisas e é vergonhoso, é humilhante e por tantas vezes gera conflitos. Vamos pensar aí em situações também de violência, que tudo isso traz, tanto dentro da família, quanto trânsito, quanto, né, na nossa sociedade. Então, em vez de nós enchermos, e de novo, palavra para crente, para a igreja de Éfeso, em vez de nos encher de vinho, talvez esse era o costume, ok, mas agora em Cristo se encham do Espírito Santo. Né? E há uma palavra também que, Provérbios, né? Provérbios sempre tem muitas orientações, e Provérbios de número 23, dos versículos 29 até o 35, preste atenção. Para quem são os ais? Esses ais é aquele ai do contexto de morte, de funeral que era usado, de lamento, né, de um sepultamento. Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivos? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando eu vou despertar? Então voltarei a beber. É literalmente um quadro vicioso e é literalmente um retrato do que acontece para com aquele que se excede no uso da bebida alcoólica. Então, de novo, o problema não é você beber, mas o grande problema é você se exceder. E aí você corre o risco de uma embriaguez e sim de pecado. Só que aí se diz assim: mas a gente pode beber socialmente. Até o crente, né? Cristo nos libertou e a gente pode beber socialmente, não tem problema nenhum. Será? Será? Há uma passagem bíblica que ela não está atrelada somente ao uso de álcool, mas que nós devemos, como igreja e como discípulos, levar muito a sério. Que é a palavra de 1 Coríntios, versículo de número 9. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês, e aqui essa liberdade está atrelada àquilo que Cristo fez por nós, não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então nós podemos beber socialmente? Sim, podemos, desde que isso não seja uma pedra de tropeço, um escândalo para alguém mais fraco na fé. E aí sim, aqui entra a palavra testemunho. Testemunho. Minha opinião, se você quer fazer uso, faça na sua casa, então, com a sua família, de modo como a Bíblia nos orienta, de não nos exceder, ok. Mas eu lá fora tem os irmãos, cuidado, porque você pode fazer com que o outro tropece, porque ele é mais fraco na fé, como a Bíblia nos instrui. Né? Ele está em fase de crescimento da fé ainda, e isso pode se tornar um escândalo a ele. Então, algumas coisas só rápidas, né? Bem rápidas, que eu gostaria de mencionar, para que a gente pudesse também entrar nesse papo. Tu quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Exatamente esse ponto de vista, né, bíblico, né, falando, né, a Bíblia vai falar no momento de que quando o ser humano, quando a pessoa perde o autodomínio, ele não tem mais o domínio de si mesmo, das suas ações, é por conta do uso, né, isso que remete à palavra usada como pecado, né? Então, o ser humano ele tem que ter domínio próprio, né? E é fruto do Espírito Santo. Exatamente, é um dos frutos do Espírito Santo, né? E quando não se tem mais domínio próprio sobre alguma substância, sobre o uso,
ele passa a estar no caminho de pecado, né? Então não é mais um uso social, né? Socialmente, né? Como se fala, mas ele perde o seu domínio próprio, o controle, né? Da sua vida, e ele acaba entrando num caminho que é muito escuro, né? É muito escuro. Esse caminho que a Bíblia fala então de libertinagem e como consequência de pecado, sendo o pecado traz tragédia para todo o âmbito do ser humano, né? É sempre tragédia e é muito. Você vai pesquisar aí o que o álcool faz, aí só em trânsito é o que mais mata, violência doméstica, pensar em situações de família que se quebram economicamente, as relações todas se quebram pelo uso excessivo de álcool. E aí precisa-se ter uma máquina também girando com muito dinheiro público, federal, estadual, doações, por exemplo, Serem, para tentar recuperar essas situações que não são fáceis, até porque não há cura. Mas sobre isso aí o Elton vai falar um pouco mais para frente. Então, Elton, para quem não sabe, né, a gente vai começar com uma coisa mais básica assim. O que é dependência química? Quando se fala, aquela pessoa é um dependente químico. O que é e o que caracteriza um dependente químico? Então, Diego, sobre essa pergunta, o que é dependência química? Eu quero nesse momento aqui deixar pelo menos um esclarecimento, tá? Quando nós falarmos sobre dependência química, nós não estamos dizendo somente que dependente químico é aquele que faz uso de uma substância química, como por exemplo drogas ilícitas, tá? Mas a gente quer colocar nesse pacote, como toda dependência química, quem faz uso descontrolado, né? Um uso excessivo, abusivo, que perdeu o controle, não tem mais domínio próprio, né? De um uso de uma substância qualquer que faz um efeito no seu organismo, que tem um efeito no seu organismo, né? Então aqui a gente pode usar as drogas lícitas, né, que entra o álcool, o cigarro, como também as drogas ilícitas, né, que são outras drogas, cocaína, maconha, enfim, outras drogas que não são permitidas, né, no nosso território nacional, né? Então, dependência química engloba todo o uso dessa substância, né? E ela é uma doença, né? Quem desenvolve a dependência de um uso de uma substância é diagnosticado pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, como doença. E é uma doença que não tem cura, crônica, né, e fatal, uma doença que precisa ser tratada, né? E geralmente a gente usa alguns conjuntos de sintomas que vão caracterizar, que vão dizer que a pessoa, que o indivíduo, ele é um dependente químico, né? Então existem alguns sintomas que eu passo a citá-los, que a pessoa tem perdas significativas no seu dia a dia, na sua questão social, na sua questão familiar, no seu trabalho, né? Ela não consegue mais dar conta de alguns recados normais do dia a dia. Ela começa a ter alguns problemas de saúde, né? Ela tenta parar, mas ela não consegue dar passo significativo. Então isso vai desenhando, vai dizendo para a pessoa e para nós como sociedade de que ali nós temos uma pessoa que está desenvolvendo a dependência química, né? Então ela precisa ser entendida como doença, isso é primordial, né? Tratada como doença. Porque muitas vezes a gente ouve dizer assim, ele está lá porque ele quer, ele está lá porque ele gosta, ele está lá. Mas quando nós entramos num quadro de doença, não é porque ele quer, porque muitas vezes ele quer sair e ele não consegue sair. Então, de entender como doença e tratar, os recursos são também tratados como doença, né? Assim como, Diego, a gente tem outras doenças crônicas, por exemplo, a diabetes. A diabetes é diagnosticada como uma doença crônica, né? E ela precisa ser tratada constantemente tratada, e tendo um bom tratamento, tendo todos os cuidados necessários, a gente espera que o indivíduo não tenha problemas mais por conta da diabetes. Há um controle, há uma estabilidade, um equilíbrio na vida, né? Assim também o alcoolismo, a dependência química, ela também é diagnosticada como uma doença crônica e ela também precisa ser tratada. E tratada de forma correta, né? Com a abstinência, o não uso mais dessa substância,
esperamos também que o indivíduo consiga viver de forma equilibrada e muito bem. Né? E nesse sentido também eu quero fazer um parênteses, Diego, em relação à política pública sobre drogas, sobre tratamento, ou sobre enfrentamento da dependência química e do álcool. Hoje se trabalha com a abstinência. Né? É o melhor método de prevenção. O método hoje de trabalho com tratamento de dependência é a abstinência. Anteriormente se tinha como método de redução de danos. Você tem que reduzir o uso, você tem que trocar a substância, diminui, né? Hoje não. Hoje se trabalha abertamente, de linha do federal, né, até nossos, hoje, casos de recuperação, por exemplo, o Serene, com abstinência total. E essa é a orientação, a recomendação que se dá a partir do tratamento hoje eficaz contra o tratamento de dependência química. E para viver aquilo que também se chama de sobriedade, né? Esse termo é usado dentro do tratamento de dependência química e alcoolismo, né? Para você viver em sobriedade. E é um dia por dia, né? Cada dia é um dia de sobriedade, mais um dia de sobriedade. Como muitas vezes o próprio dependente químico fala, eu venci mais um dia, né? Ou matei o leão mais um dia, né? Então, para viver de sobriedade. Então vale destacar isso aqui, eu acho que é bem importante. É a abstinência, e aí não é porque alguém achou que é assim o melhor jeito, mas também atrás dessa palavra abstinência de você não fazer uso. Tem muitos estudos e é o que se viu que realmente funciona. E, ok. Uma segunda pergunta que eu fiz para o Elton, e ele pensou, elaborou, e nós vamos conversar. Como eu posso dizer que alguém é alcoolista? Né? Quais as características para que eu possa dizer que agora sim ele não é somente alguém que está usando esporadicamente a bebida, mas que ele já está num problema, gerando uma doença crônica, alcoolismo. Então, como é que eu posso dizer o quanto ele tem que usar? Porque as pessoas dizem assim, não, o alcoolismo é aquele que todo dia toma até cair. Está na sarjeta. Está na sarjeta. Será que realmente o diagnóstico para um vício se enquadra quem bebe todo dia e está na sarjeta? Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque de alguma forma assim, a gente vive ou tem presente no dia a dia, nossa família, no nosso contexto, na sociedade de forma geral, o uso de substância, o uso do álcool. Assim, o álcool ele tem uma história, né, de uso de forma na nossa sociedade. Né? Muitas pessoas acabam usando em festa, em diversão, em comemorações, né? Até em gastronomia, né? É usado o álcool. Algumas pessoas acabam sendo usuários sociais, como já foi dito. Outras pessoas acabam desenvolvendo abuso. E outras pessoas acabam desenvolvendo dependência. Repete as três, Elton. Algumas só no social. Uso social, uso esporádico, né, socialmente. Outras pessoas acabam entrando com abuso. Além da conta. Isso. Abuso é quando você, final de semana, bebe todas e mais um pouco, né, e aguarda já ansiosamente para o próximo final de semana. Então acaba entrando num quadro de abuso. Tá? Todo o ciclo de amizade ele vai ser construído, né, com pessoas abusivas também. Isso, por esse uso, né? E consequentemente a dependência do álcool. Tá? Então existe essa linha, que é uma linha bem tênue, a gente quase que muitas vezes tem dificuldade em dividi-la. Por quê? Porque não existe um uso seguro para desenvolver a dependência, nem quantidade. Né? A dependência do álcool, por exemplo, ela não é medida pela quantidade que você consome, né? Mas sim por outra série de comprometimentos que isso tem causado na vida. Né? Então a gente costuma dizer, e existe até alguns testes, que por exemplo quem vem para o Serene um tratamento, quem procura um tratamento no Serene, ele passa por um teste lá que é feito com a assistente social, na qual ela vai fazer algumas perguntas, né, que é um teste da psicologia, né, e
a partir dessas perguntas, de acordo com as suas afirmações, ela vai dizer se ele tem um comprometimento alto, médio ou baixo em relação à dependência do álcool. Tá? Então, tendo um comprometimento médio a alto, ele é uma pessoa que ele é indicado a fazer um tratamento. E se tendo ainda um quadro baixo, de repente ele vai ser indicado para buscar um grupo de apoio, buscar uma outra forma de atendimento que de repente, nesse momento, não seria tão agressivo, né, no seu dia a dia, no seu convívio familiar e social. E que eu lembro também, Elton, né, o alcoolismo é algo que é diferente dos químicos, por exemplo, dos outros, crack, maconha, etc. O uso dele, para você chegar num quadro crônico, por muitas vezes ele leva mais tempo, é isso? Eu não sei se é bem isso, mas eu estou lembrado, assim, você demora mais para desenvolver o quadro crônico, só que também uma vez que você desenvolveu o quadro crônico, parece ser uma das coisas mais difíceis para tratar depois dele. Por aí, exatamente. Pode me corrigir também, mas é uma coisa que eu lembro, assim. Essa é uma realidade, né, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? O alcoolismo ele é uma doença silenciosa. Ele vai agindo no organismo da pessoa de forma muito silenciosa e sutil. Eu costumo dizer que o alcoolista, ele é alguém que ele vai chegar num determinado momento da vida e vai olhar para a sua trajetória de uso, né? Festa, amizade, alegria, família, né? Momentos que o álcool esteve presente, que foram bons, mas ele vai olhar para essa história, trajetória, ele vai olhar assim para trás e vai dizer assim, cara, eu me sinto traído. Por quê? Porque esse é o sentimento. É uma doença que foi agindo silenciosamente no seu organismo a partir deste uso. Ele mesmo nem percebendo. Não percebendo que estava se envolvendo de tal forma nesse meio, e quando se percebeu, estava diante de uma dependência, né, que agora tem trazido tanto sofrimento. E o Diego bem disse, impressão que nós temos a partir do tratamento como da terapêutica, é uma das doenças mais difíceis de ser tratadas. A gente diz, o crack, né? O crack não tem o que fazer mais que o crack. Mas, na prática, às vezes, quem está num alcoolismo é pior do que aquele que é o crack, então, né? Eu ouso até dizer, Diego, que a gente tem mais sucesso no tratamento de pessoas com dependência química do que com o tratamento de pessoas com alcoolismo. Existe de repente, não sei se existe algum estudo hoje, mas eu não tenho conhecimento, mas o percentual de pessoas recuperadas do uso de químicos é maior até mesmo do que o uso de álcool. Isso eu não quero dizer, não quero forçar, né, a ideia de que não deve se usar essa, usar aquela. Ambas droga é droga. São Droga é droga. difíceis de ser tratadas. Ambas são doenças crônicas e fatais, né? Mas tem alguns sintomas que vão ajudar de repente a você caracterizar, entender, perceber se de repente está acontecendo com alguém da tua família, na tua casa, enfim, né? Que são falta de controle do consumo, ou seja, a pessoa não tem mais o controle, ela bebe excessivamente, né? Desejo intenso ou urgência de beber, né? Ele tem que ter, manda o filho, manda a esposa, manda alguém buscar porque precisa, porque senão começa a ter dificuldade no próprio organismo, começa a tremer, começa a ter suores, né? Tremores, a síndrome de abstinência, né? Que tem um conjunto de fatores ali que estão envolvidos nessa síndrome de abstinência. Sobre isso, Elton, uma coisa assim, né? Às vezes a pessoa assim, ficou nervosa, deu um problema, deu uma coisa, vou tomar uma cerveja, né? É só uma lata, vou só uma cerveja. E assim ela repete. Sempre quando fica nervosa, acontece algum problema, ela vai pegar uma lata só. O que isso diz? Isso vai mostrando que ele está desenvolvendo uma forma de lidar com isso, né? O álcool ele vai trazer esse meio de vida, né? Esse meio de jeito de solucionar os problemas do dia a dia, né? Então ele acaba tendo essa fuga, essa busca e vai criando um meio de viver, um meio doentio, né?
que diante de qualquer dificuldade, qualquer crise, qualquer problema, a fuga vai ser qual? Aquela que deu resultado até então, aquela que foi buscada até então, né? E o álcool, a latinha, a bebida, ela vai... De novo, ele não precisa nem usar excessivamente, mas deu a situação, ele vai usar uma lata, porque aquela uma lata, então, por enquanto, ela quieta ele, né? Ele pode continuar. Então, os dois principais sintomas que você deveria estar observando e de repente até anotar, é esses dois principais sintomas, que é o prejuízo relacionado ao álcool, né? Grandes prejuízos, né? Que já está conseguindo perceber os prejuízos, e dificuldade em controlar os consumos, tá? Uma dificuldade tremenda em controlar, em se conter, né? Em abster. Tudo que faz está em torno deste uso, né? É a vida social, é a vida os familiar, amigos, né? Os grupos que fazem uso. Isso, tudo está em torno do uso, né? A pescaria, final de semana, vamos pescar? Sempre já se planeja a próxima pescaria, por quê? Porque faz parte o pacote, né? Na qual está se desenvolvendo, que é uma vida a partir desse uso e que está gerando já uma dependência do uso. Ótimo. Acho bem importante a gente saber essas coisas assim, mais básicas, para também entender as próximas perguntas que nós queremos conversar. Quais são os principais danos, Elton, do uso dos químicos e do álcool? Assim, a gente sabe que atinge o ser humano de maneira integral, né? Mas assim, o que é o mais penoso assim, dos danos? Então, hoje, a partir do uso do álcool, por exemplo, né? Os maiores danos que a gente tem percebido a partir do trabalho que a gente desenvolve são os danos familiares, né, que estão em volta dessa problemática, né? As pessoas elas têm trazido muitos problemas em relacionado ao casamento, né, em relação aos filhos, né? Daí depois passa por uma questão social, né, trabalho, né, saúde, né? Saúde financeira, né? Então são alguns problemas que vêm junto com a dependência do álcool ou outras drogas, né? Então a pessoa ela traz junto consigo uma lista enorme de consequências a partir deste uso, né? A começar com o próprio estilo de vida, né? O estilo de vida que ele vai desenvolvendo é um estilo de vida destrutivo, né? Geralmente as pessoas que vão desenvolvendo a dependência do álcool, por exemplo, todo o ciclo de amizade também vai ser em torno disso. As pessoas... Gente doente com gente doente. As pessoas do bem devagarzinho vão se afastando, né? Porque a pessoa ela vai tendo a sua personalidade, o seu eu, né? De alguma forma afetada por esse uso. Moldado por esse grupo. E o Diego que eu conheci até então, agora se tornou um cara mais difícil, mais duro, mais chato, né? Por conta de uma substância que ele está ingerindo, e isso faz com que eu me afastando, ok? Ele vai escolhendo a vida dele, eu vou ficar na minha, né? Então a dependência não é a pessoa em primeiro momento, mas o próprio ciclo de doença, ele vai meio que reciclando também as amizades, né? E logo, como você falou, né? Vai ficar as pessoas doentes com as pessoas doentes e as outras pessoas vão se afastando, né? Então isso também é uma grande característica, né? Um dos principais danos em relação ao uso, né? Eles vão também criando esse ciclo de amizade doentio, né? E logo também se sentem isolados, vão se afastando também de meios como o nosso, como esse, meios de igreja, um meio de comunhão saudável, né? Eles vão se afastando, né? E consequentemente a gente também, como comunidade, muitas vezes acaba tendo esse mesmo também se afasta para com eles por conta de muitos atos, ações e comportamentos destrutivos que ele tem desenvolvido a partir do uso de substância, né? E sem falar em prejuízos sociais também, né? A própria questão de trânsito, a questão da violência, né? Vamos pensar aí, né? Facções, que a gente tanto ouve falar,
né? As facções, os morros aí, né? Das grandes capitais, como a gente fala, né? Muitas vezes é muito fácil olhar para lá e esquece que nós também temos nossos morros aqui, né? E que o problema também está aqui. Mas assim, até também como eu falei antes, de ter que girar uma máquina que envolve muito dinheiro agora para recuperar e para tratar e para resgatar essas pessoas. Então, o prejuízo pega em todas as esferas. Ele é grande, né? Então, se a gente pensar só de maneira econômica, quantos milhões precisa gerar o Brasil só para atender esse núcleo, essa área, né? Então, por isso a ideia da abstinência, como prevenir, porque o tratar envolve muitas coisas, né? Então, nós temos o Serene, né? As casas de recuperação, e para quem está lá dentro e conhece, sabe a luta que é para manter as casas e o tanto de dinheiro e pessoas e doações e tudo que é investido lá para você recuperar essas pessoas. Então está bem. Próxima pergunta então que eu fiz para o Elton e que nós vamos conversar. Elton, você acha que agora, nesse tempo de pandemia, nesse momento tão difícil que o mundo todo está vivendo, como fica essa questão da dependência química e do alcoolismo? Já é um problema de saúde pública, sempre foi, mas agora vem essa pandemia, consequência política, econômica, empregos, né? O cara já fazia o uso e agora quebrou de vez, como a gente fala. O próprio medo, as próprias mortes, tudo que envolve a pandemia. Como fica essa questão agora da dependência química, do uso do álcool? Isso só vai aumentar? Qual é a tua visão sobre isso? O que você pensa sobre isso? Infelizmente, Diego, a tendência agora é de ter de fato uma alta, uma subida em relação ao uso, ao abuso e consequentemente também recaídas, né? Problema com dependência de uso de substância. Tá? Inclusive a OMS, ela cobrou dos dirigentes políticos, dos governos, né? Sobre o aumento que se deu do uso do álcool pós-epidemia. Né? Então foi diagnosticado, foi já constatado um aumento significativo na comercialização, na venda, no consumo do álcool. Essa semana, a Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro, ela também publicou isso de forma assim bastante preocupante, né, por um lado, né, de repente para um setor, para o comércio, mas para eles de repente até com entusiasmo, mas eles publicaram que no mês de março houve um aumento de 20% nas vendas de bebidas alcoólicas. Mas pensa aonde é que ele vai usar a bebida alcoólica? Dentro da sua própria casa, isolado, em quarentena, com a sua família, com os filhos, com a esposa. Exatamente. Então, a constatação é essa, de que por haver os bares fechados e tudo mais, né, as pessoas estão levando para casa. Ou por medo de que falte, eles têm reforçado o seu estoque. Né? Também circulou até algumas notícias, alguns fake news de que a bebida, né, a injeção, ingerir a bebida evitaria até a questão da proliferação de contrair a doença do Covid-19. Mas que tão logo também já foi anunciado como fake news, que não é verdade. Né? Então, sim, houve um grande aumento já. A gente já percebeu, por exemplo, a Associação do Rio de Janeiro, dos supermercados, colocaram com uma venda superior até mesmo do carnaval, o consumo superior ao período do carnaval. E estamos nós estamos chegando agora essa semana em 2 meses, 60 dias. Exatamente. Então 20% em 60 dias aí de
pandemia. Então isso é um pequeno reflexo, Diego, de que as pessoas, a partir desse momento de crise, de preocupações, de medos, de insegurança, elas buscam de novo, de repente, uma fuga, algo que vai trazer ali um consolo, um conforto, um prazer momentâneo. Né? E ao longo da vida, todos nós, seres humanos, passamos por dificuldades, N dificuldades. Né? Todos nós vamos passar por problemas lá ou cá, né? A vida não é só de alegrias e prazeres. Todos nós vamos ter dificuldades, percas, luto, problemas financeiros de repente, saúde. E algumas pessoas acabam desenvolvendo formas, mecanismos, equilíbrio em relação ao enfrentamento disso. Outras pessoas, por sua vez, elas não conseguem desenvolver essa forma de lidar com problemas e buscam a fuga em uma substância. E o álcool, ela é uma grande, auxiliadora nesse sentido para muitas pessoas. Até porque como é permitido e tem em todo lugar, né? Isso, tem em todo lugar, né? Então, para muitas pessoas essa é uma forma de lidar com esse estresse, com essa tensão, né? Com o problema agora que está por vir, com as preocupações financeiras, né? Só que, por outro lado, como já foi dito, as pessoas agora estão levando essa droga para dentro de casa, estão bebendo dentro de casa, né? E o descortinar disso, as consequências disso, tudo ainda está por vir, né? Então a gente está num momento bastante crítico em relação a isso. E também dentro do contexto da família, isso já tem números também, né? Por exemplo, a violência doméstica nesse tempo de quarentena, ela duplicou, triplicou os números de casos. Isso são números reais e com certeza atrás dessa duplicação, esse número exorbitante aí de violência doméstica, está envolvido o uso de substâncias e o uso do álcool. Né? Isso. E por isso a Organização Mundial da Saúde também coloca que é um trabalho essencial, né? O cuidado com a dependência química. As casas de tratamentos, por exemplo, o Serene, ele faz parte de um trabalho de saúde pública e é um trabalho essencial, ele não pode parar. Não pode parar. Então, por isso também o Serene está com todos os cuidados, né? Está atendendo, está tratando, está acolhendo novas pessoas. Então, por ser um trabalho, e se entende assim, um trabalho da saúde, um trabalho essencial, né? Então, está bem. Elton, e para quem agora já está num quadro de vício, embora assim, como é difícil reconhecer que eu sou um viciado. Eu acho que talvez essa é a maior tarefa de todo o processo. De eu admitir, sim, que eu sou um dependente, que eu estou num vício, que eu não consigo mais ser sozinho e eu preciso de ajuda. Mas para aquele, então, que reconhece isso, ou né, se eu tenho alguém que está numa situação dessa, ou a mim mesmo, o que eu tenho para fazer, o que eu posso fazer, aonde buscar ajuda, que ajuda, quais são os recursos, os melhores recursos para tratar, então, isso que já é uma doença agora. Então, Diego, de fato, a dependência, o reconhecimento da dependência de eu sou viciado, ela é muito difícil, né? O admitir tem sido um grande obstáculo hoje nessa caminhada, nesse processo de recuperação de pessoas, tá? Até que a pessoa consegue admitir, isso às vezes leva anos, né? Principalmente quando nós falamos de alcoolismo, tá? O quadro de alcoolismo, a pessoa tem assim uma resistência muito grande, né? Uma dificuldade muito grande em reconhecer. Aquilo que nós já falamos e citamos, né? Dependente do álcool, viciado é aquela pessoa que dorme na sarjeta. Não, eu só uso, né? 3 vezes por semana. Isso, então é um momento bem delicado, né? Até que a pessoa consegue entender, admitir, às vezes ela tem que perder muitas coisas para depois conseguir de fato reconhecer e admitir, né? Porque ela entra em fase de negação e tudo mais, até que ela aceita
que ela é dependente, às vezes é um quadro bastante cansativo e demorado. Tá? Desgastante para a família, né? Sempre de novo. Mas para quem desenvolveu a dependência, existe saída, existe esperança, né? Tem até um ditado, enquanto a vida é a esperança, né? E a gente tem sim muitos caminhos a caminhar em relação ao encontro de pessoas que estão com dependência, com problema com a dependência do álcool ou outras drogas. Tá? E é muito importante estender a mão, é muito importante ir de encontro, oferecer ajuda. Né? Porque se uma vez é difícil a pessoa já admitir, imagina ela vir sozinha já buscar ajuda. Né? Isso já por si só já é um peso muito maior. Mas quando alguém vai de encontro a essa pessoa, né, conversa, tenta convencer e mostrar com A mais B de que tem um problema ali, né, a pessoa de repente ela consegue aceitar a ajuda com mais facilidade. Né? Então é preciso sim estender a mão, oferecer ajuda, ir de encontro da pessoa que está sofrendo, que está passando por essa doença que é o alcoolismo, que é a dependência química. E para isso é importante, como nós, comunidade de forma geral, ter alguns cuidados. Tá? Eu quero citar aqui quatro cuidados que nós deveríamos ter para a gente ir de encontro, oferecer ajuda para essas pessoas. Primeiro é o conhecimento. Né? Ter o conhecimento de que é doença. Não é ser vergonhice, não é qualquer outro... Porque gosta, porque quer. Todo nome que é colocado aí, né, pejorativo, mas é uma doença. Tá? Ter sensibilidade. É muito importante a gente ter sensibilidade, a gente entender a problemática no todo, não ter e fazer acusações, acusar disso ou aquilo, também assim, de tal forma que seja conveniente com o problema, que normal isso aí, né? Só mais mais um gole, mais um tombo, né, que ele teve, né? Não ser conveniente com isso, mas de alguma forma olhar para a situação, não fugir do problema, né, e tentar de alguma forma ajudar, porque existe um problema. Né? Então, conhecimento, sensibilidade, atitude, ter atitude, é fazer algo acontecer, é buscar ajuda, é encaminhar, é pedir uma visita de alguém que possa estar de fato orientando e ajudando essa pessoa, aquela família, e ter firmeza, ter muita firmeza em relação às ações a serem tomadas. Né? A gente vai fazer isso e é assim. Nós precisamos ter firmeza em relação ao dependente, do doente. Ele precisa de repente, uma firmeza externa para depois conseguir internalizar essa firmeza em relação também ao dizer não, né? Ao parar com esse uso. Né? E o alcoolismo, ele não tem cura, como a gente já falou. É uma doença que não tem cura, mas existe tratamento. E a abstinência é um tratamento, é uma solução para a dependência do álcool. É se abster daquela substância, parar de fazer uso. Mas é preciso alguns cuidados, é preciso de tratamento, porque o organismo está intoxicado, ele está doente. Tem que sempre lembrar que é uma questão física, né? O teu corpo exige a substância, né? Além dos prejuízos que ela causa, mas ele quer a substância, é uma questão química, né? E com prejuízos físicos, emocional e também espiritual, né? Os três ele vai atingir, né? Então, assim, é importante a gente ter muita paciência com o dependente. Tá? A gente muito facilmente a gente larga a mão, a gente abre mão. Mas tratando com pessoas doentes da dependência química do álcool, é preciso ter uma paciência muito grande. Mesmo que o dependente ali, familiar, ele não queira ajuda no momento. Não abre mão de oferecer ajuda aos familiares, porque eles tanto sofrem. Eles sofrem tanto quanto o dependente. Só que o dependente de forma calada, o dependente de alguma forma ele consegue esconder essa dor, esse sofrimento que ele também está tendo com a dependência no uso. E o familiar não, ele está de cara limpa, ele está abstêmico, de repente muitas vezes, e ele precisa de apoio, ele precisa de orientação, ele precisa de ajuda. Né? Então tenha paciência com o familiar,
tenha paciência com o dependente, mas de alguma forma não abra mão de ajudar. E daí a gente pode estar encaminhando CAPs, pode estar encaminhando para os grupos de apoio na qual essa comunidade faz parte do projeto Renovar, que acontece toda terça-feira, Diego, aqui na comunidade do Tribunal de Oxford, às 19h30 da noite. Nós temos um encontro ali, nós já recomeçamos agora, Diego, com todos os cuidados, né, por conta da pandemia, então a gente já está atendendo e acontecendo os grupos de apoio, né? Tem o CAPS, as comunidades terapêuticas, a gente pode estar encaminhando, ou seja, psiquiátricas. Existe diversas formas hoje que a gente pode estar indo de encontro para oferecer ajuda a quem tanto precisa e que muitas vezes sofre calado. E muitas vezes a pergunta, né, eu não tenho condições de levar alguém, né, que está com um problema de alcoolismo ou dependência química, não tem condições financeiras de arcar. Mas essa não deve de ser a frase. Sim. Porque os recursos, praticamente todos eles, embora eles envolvem muito dinheiro, mas são públicos, então à disposição da sociedade para fazer uso. E muito mais do que isso, todo esse trabalho de grupo de apoio, as próprias comunidades cristãs, é um trabalho voluntário para tentar ajudar de alguma forma e restaurar essas vidas. Então não é uma questão de ter um valor para poder pagar um tratamento, não, porque o recurso público está aí e tem a possibilidade de você se tratar. Por exemplo, no Serene, hoje a porcentagem de social é quanto, Elton? É a grande maioria? A grande maioria hoje, com os convênios que existem, né? Os convênios federal, estadual, municipais, né? Então hoje a grande maioria dos tratamentos acontece dessa forma. Né? Existe jeito, mesmo que a pessoa não tenha convênio, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma outra forma financeira, jamais existe recurso. Né? E outra forma interessante, eu quero mencionar aqui, de oferecer ajuda, é o acolhimento na comunidade cristã. Tá? Que é uma comunidade de prevenção, né? Que é um lugar de prevenção. Exatamente. O dependente muitas vezes se afasta, como já foi dito, né? E a comunidade também de alguma forma vai se afastando, né? Mas quando a gente consegue ir de encontro e acolher de alguma forma o familiar dependente ou a família, é uma maneira de estar abraçando com paciência até chegar no momento da gente poder atuar, agir e ajudar de forma mais eficaz, né? Mas então a gente sempre ter esse olhar para com a família, o dependente, a família que está sofrendo, de alguma forma acolher na comunidade, né? A gente tem muita questão de comunidades pequenas, cidades pequenas, na qual as famílias elas acabam se excluindo da comunidade de fé por conta de tabus, medos, preconceitos, né, que foram estabelecidos ao longo do tempo, né? Então isso, de alguma forma, afasta as pessoas. E nós, como cristãos, a gente tem que acolher, deveria estar cativando elas a estar junto. E é nos momentos de maior dificuldade, dor, que a gente tem que estar junto, que a gente tem que estar abraçando, que a gente tem que estar caminhando junto, dando suporte, né? Então, uma grande forma de ajudar também é a gente, como comunidade cristã, acolher na comunidade de fé, né? E nesse acolhimento, a coisa acontece. Nesse acolhimento a coisa vai se desencadeando até o momento que a gente pode, de fato, oferecer de repente um tratamento, uma ajuda mais eficaz. Eu não sei se tem estudos sobre isso, mas o que percebe na prática é que você vai ver também os resultados de viver em abstinência, em sobriedade, para com aqueles que se foram envolvidos em uma comunidade cristã. Eu acho que não tem dados, pesquisas, né? Aquele que se envolveu com a comunidade cristã, então tantos se recuperaram melhor do que o... Mas na prática é isso que se observa. Que a pessoa que ela é acolhida por uma comunidade cristã, que ela tem uma vida em comunidade cristã, e claro, muito mais do que isso, muitas vezes então ela é encontrada pela palavra de Deus e ela derrama o seu coração diante de Deus, e então é uma abertura para Deus também tratar o que precisa ser tratado, além de todos os recursos psicológicos, de casa de recuperação, de grupo de apoio. Aí você vê uma completa transformação na vida da pessoa. Ok, então Elton, quais são
conselhos que você daria para nós? Ou assim, que conselho ou o conselho que você deixaria para nós terminarmos essa conversa? Então, Diego, o conselho que eu daria em relação a até mesmo aquilo que a gente tem atendido e observado carregado junto com as famílias, que é a dor e o sofrimento, né, evite o primeiro gole, evite o contato com a substância, evite o uso do álcool, evite o uso de qualquer outra substância, tá? Isso vai ser de grande valia para cada um de nós, para a sociedade como um todo, tá? Eu quero deixar também uma orientação para você que é pai, mãe, não permita, e você como pai e mãe deve ter autoridade em relação a isso, não permita o uso do álcool antes dos 18 anos de idade do teu filho ou da tua filha. Jamais permita isso. Retarde o máximo possível o uso, o contato com qualquer dessas substâncias, né, porque o teu organismo, o organismo do teu filho, da tua filha vai agradecer. A saúde, ainda, exatamente. A vida, a saúde vai agradecer, tá? Então evite o uso, né? Então essa seria a minha recomendação, né? Meu conselho final em relação a isso, né? Evite fazer o uso, e é possível viver uma vida muito boa e obrigada sem uso de qualquer substância, tá? Se você quiser buscar vida na droga, você vai encontrar uma droga de vida. Então evite o máximo. Usai da Bíblia, né? Vai trazer morte, vai gerar morte. Ok, Elton, muito obrigado. E ainda quero recordar uma palavra bíblica, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Não convém para mim e também não convém como um mau testemunho para o outro, para o meu próximo. Então, essa questão de amar o próximo também envolve o meu testemunho, porque para quem está envolvido diretamente com o alcoolismo, a dependência química, sabe o que significa a tragédia, as angústias, as aflições que estão por detrás disso e quão doloroso é isso para o próprio dependente e também para a sua família. Então, não pense que esse assunto não tem a ver contigo, não tem a ver comigo. Você e eu, nós talvez somos aqueles que não fazemos o uso, não somos num quadro de dependência, e que bom que é assim, mas nós somos convidados como crentes, como discípulos e como comunidade a acolher e a receber e estender amor de forma prática para essas situações. Eles não são piores, não são melhores, não há pecadinho, não há pecadão. E ainda se tratando de uma situação de doença. Então, tem a ver comigo, tem a ver contigo e tem a ver com a nossa comunidade esse tema. Que Deus abençoe a tua noite, tua mente, teu coração, te mantenha sóbrio. Elton, muito obrigado. Deus abençoe cada um. Ok, até a próxima conversa. Até mais. Tchau, tchau.